Um dragão divino que viveu desde a Era dos Deuses aceita seu fim pelas mãos de um humano, apesar de nunca ter feito nada contra eles, e mesmo sem uma justificativa, ele pede aos Shinigamis que levem sua alma para que possa descansar em paz. Mas por ironia do destino, ele renasceu como um humano chamado Dolan, em uma pequena vila agrícola onde trabalhava duro todos os dias, e seu irmão estava aflito por ele ter se oferecido para checar o pântano por conta do desaparecimento dos lagartos. Afinal, isso era trabalho da guarnição, mas Dolan tenta acalmá-lo, já que a guarnição estava ocupada defendendo a vila que tinha muitos monstros e bandidos ao redor. E além disso, ele apenas iria dar uma olhada no pântano, e como tinham poucos soldados, os moradores ajudavam a se proteger, e junto à pequena Airi, Dolan praticava magia, e a mulher que o ensinava admite que sua magia ofensiva sempre era perfeita, então deviam focar em medicina mágica, já que seria o que ele tinha mais dificuldade. E no fim da tarde, o chefe da vila o apresenta Cristina, que ficaria na vila por um tempo, e como ela era uma jovem nobre, ele aconselha que Dolan se comporte da melhor forma, e após apertarem as mãos, eles sentem algo, e Dolan reconhece que ela parecia muito habilidosa, e enquanto caminhava para a casa de seus pais, ele se lembrava que ficou chocado ao descobrir que os humanos conseguiam viver em climas tão hostis como esse, onde podiam ser eliminados congelados, mas no verão fazia muito calor. E na casa de seus pais, ele elogia a comida de sua mãe. Seu pai diz que sabia que morar sozinho podia ser relaxante, mas também solitário. Então sugere que ele arrume uma esposa, mas Dolan queria aproveitar a vida de solteiro por um tempo. E seu irmão pergunta se ele realmente iria no pântano, o que Dolan confirma, deixando sua mãe aflita, mas ele diz que ela não precisava se preocupar, já que apenas iria chegar perto para dar uma olhada. Então seu pai responde que como ele era um adulto, tomava suas próprias decisões, mas queria que ele volte em segurança, para que sua mãe não se preocupe. Dolan o agradece, afinal tinha certeza que voltaria com uma ótima história. E pra ouvi-la, é só deixar a sua inscrição, senão o anime acaba no primeiro episódio. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não ficar de fora do segundo episódio. Mas chega de conversa e bora pro anime. O capitão dos soldados se oferece pra ir com Dolan, mas uma garota o repreende, já que teriam problema se os monstros atacassem enquanto ele estava fora. E uma sacerdotisa concede uma bênção a Dolan, e sua professora de magia pede que ele tenha cuidado, já que sua leitura da sorte mostrou um pequeno início de algo ruim. E com isso ele começa sua caminhada até o pântano, onde os lagartos que interagiam com sua vila moravam. Mas certo dia eles simplesmente desapareceram, e ao chegar no pântano ele encosta na água e nota que o poder dos elementais da terra estavam muito forte, enquanto os da água estavam enfraquecendo, e por isso os lagartos não podiam viver nesse lugar, mas um som o deixa em alerta, já que apenas monstros poderosos podiam viver no pântano atualmente. E uma garota meia serpente o chama de tolo por ter vindo sozinho, e Dolan nota que ela era uma lâmina, e ela pergunta se ele realmente estava sozinho, o que Dolan confirma, deixando a menina aliviada, e ela começa a se perguntar o que devia fazer, e talvez deva usar a sedução que sua mãe tinha ensinado, fazendo Dolan se questionar que movimentos estranhos eram aqueles. E a lâmina diz que não veio lutar, mas uma criatura enorme os interrompe e tenta atacá-la. Mas Dolan salva a garota e os dois se escondem do monstro, e Dolan explica que aquilo era um elemental da terra que enlouqueceu, e antigamente nesse lugar moravam alguns homens lagartos que desapareceram, e talvez aquela coisa seja responsável, e pode ter surgido depois de um grande terremoto que afetou os elementais, e infelizmente eles não poderiam mais voltar ao normal, e se apresenta como Dolan, e a lâmina se apresenta como Selina, e Dolan se lembra que as lâminas podiam usar magia, e pergunta se eles podiam lutar juntos, deixando Selina surpresa, e ela o lembra que as lâminas eram monstros da terra, então sua magia não seria muito útil, mas talvez o seu feitiço racial possa funcionar, então Dolan se oferece para ir na frente, enquanto ela dava apoio, e Selina concorda, e diz que na saúde e na doença até que a morte o separe, mas Dolan questiona se isso não era o que dizia quando se casava, deixando a menina sem jeito, e
E em seguida eles começam a batalha e Selina invoca uma serpente enorme que prende o elemental, mas ela não consegue segurá-lo por muito tempo, mas foi o suficiente para Dolan imbuir sua espada com magia dracônica e com um único golpe ele parte o monstro ao meio, deixando Selina toda enlameada. Mas como ela não estava ferida, ele a agradece e após se apresentarem de forma adequada, ele diz que ela tinha um belo nome, deixando a menina envergonhada. E naquela noite, Selina admite que ficou surpresa por ele não ter ficado com medo ao vê-la. E Dolan responde que seria por ela parecer diferente das lâmias que conhecia e que eram cautelosas com os humanos, além de agressivas. E pergunta o que ela estava fazendo nesse lugar, já que não tinha nenhuma vila de lâmias próximo. E ela responde que quando uma lâmia fazia 17 anos, ela precisava sair para encontrar o marido e por isso estava nessa jornada, o que Dolan julga ser admirável. E Selina começa a falar que as lâmias eram uma raça exclusivamente feminina e raramente davam à luz a um menino, que sempre seria da raça dos maridos. E as lâmias foram criadas quando uma mulher humana foi amaldiçoada e essa maldição foi passada adiante, e por serem parcialmente cobras, os seus fluidos corporais continham veneno, então precisavam escolher um marido que tenha um corpo forte e sejam resistentes a veneno. Caso contrário, quando se beijarem ou fazerem bebês, eles seriam eliminados. E se lembra que sua mãe conheceu seu pai em uma viagem e ele também era um humano, assim como Dolan, e se davam muito bem. Segura essa sequência de indireta, Dolan, mas enfim, Dolan responde que isso era muito bom, fazendo Selina questionar se ele estava a tratando como uma criança, o que ele nega, afinal estava apenas pensando que ela era uma lâmia muito adorável, deixando ela envergonhada, além de impressionada com o sabor de sua comida, que ele diz ter aprendido com a mãe, que preparava para toda a família, e comiam reunidos em volta da panela nas noites frias de inverno. E Selina nota que ele amava sua família, já que sorria gentilmente quando falava deles, fazendo Dolan se lembrar que aquele dragão solitário da caverna se foi, e concorda com Selina. Então no dia seguinte os dois se despedem e Dolan deseja que ela encontre um ótimo parceiro em sua jornada, e como ouviu que as lâmias gostavam de energia vital, ele concede um pouco a ela, que vai ao chão, fazendo ele pensar que talvez a energia de um dragão seja muito forte, e pede que ela visite sua vila com seu marido quando terminar a jornada, para que ele possa apresentar sua família, o que Selina concorda. Alguns humanos ficam apavorados ao ver Selina, enquanto Dolan falhava em sua aula de poções, mas Aire tenta consolá-lo, já que ele tinha um olhar aguçado para ervas mágicas e era bom com crianças, além de ser muito bonito, mas como sua mistura tinha funcionado, a senhora Maguro manda ela ir brincar, enquanto Dolan pensava que era péssimo com coisas delicadas por conta de sua vida passada, já que dragões não precisavam de remédios, mas Maguro diz que ele não precisava ter pressa, afinal não existiam atalhos na vida. E depois da aula ele almoça junto à família de Aire, que reza pra deusa Mirali, fazendo Dolan se lembrar que fazia um bom tempo que não havia. E depois do almoço ele começa a correr pro treino que estava atrasado, mas Mil, uma pessoa bovina, o para e oferece um copo de leite fresco, fazendo Dolan se lembrar que ela compartilhava seu leite com as pessoas da vila e o sabor era delicioso. Relaxa, eu não vou te julgar porque elas estavam empolgadas, mas ele sente a presença de um monstro e durante a noite ele decide checar, já que era uma presença familiar. E ao se aproximar, ele se depara com Selina se limpando, deixando a menina envergonhada. Ela acaba tropeçando, mas Dolan a segura e pergunta o que ela estava fazendo na vila, mas a menina manda ele não olhar e Dolan pergunta o motivo. Afinal, ela era muito bonita e desejar coisas bonitas era um instinto natural, então Selina dá um tapa nele, que pede desculpas por sua falta de tato, e depois dela se vestir, ele volta a perguntar o que ela fazia nesse lugar, já que pensou que ela tinha ido pro sul, e Selina conta que tentou fazer contato com os humanos, apesar de achar assustador, mas ao falar com eles simplesmente fugiram aterrorizados, e Dolan admite que estava feliz em vê-la novamente e faria tudo o que pudesse para ajudá-la, e pergunta o que ela achava de morar junto, deixando ela surpresa ao perguntar se ele estava a convidando para morar em sua vila, o que deixa ela aflita, já que como era um
monstro, ela acabaria assustando todos, mas Dolan responde que tinha um plano e além disso, muitas pessoas feras e semi-humanos viviam na aldeia. E claro que as pessoas podiam ficar desconfiados no início por ela ser uma lâmina, mas com o tempo, junto à sua personalidade gentil e poderes, eles a receberiam de braços abertos, além de sua presença tornar a vida dele muito mais agradável. Mas Dolan se pergunta por que isso fez parecer que ele estava dando em cima dela, e Selina concorda que a vida com ele seria muito divertida, e envergonhada ela admite que tinha outro motivo para ter o procurado, e estava esperando que ele pudesse compartilhar novamente um pouco de sua energia vital, que era uma delícia. E Dolan promete que quando morarem juntos ela poderia receber o quanto quisesse e dar um pouco de sua energia para ela, fazendo Selina delirar, e dessa forma ele começa a contar seu plano. E com o passar dos dias, o capitão se perguntava o motivo desses animais eliminados estarem aparecendo na vila há 3 dias seguidos, além daqueles rastros de uma cobra enorme, sem falar na sombra meio humano, meio criatura que viram na noite anterior, que devia ser de uma lâmina, um monstro muito perigoso, mas queria saber o motivo dela estar deixando suas presas. E um homem pergunta se eles achavam que um monstro maligno deixaria uma oferenda para eles, mas o capitão diz que de qualquer forma eles deveriam montar um esquadrão para eliminá-la, mas outro homem pede que o capitão Balan tenha calma, afinal as lâminas eram muito perigosas, então seria melhor pedir reforços à capital, fazendo Dolan notar que a divisão entre monstros e humanos era maior do que ele pensava, mas Maguro pede que eles não entrem em pânico, e era claro que todos se preocupavam com a vila, mas deviam pensar um pouco, já que ela estava deixando oferendas para eles, então devia ter uma razão. E em seguida, Airi chega carregando os resultados da adivinhação, e Maguro diz que isso mostrava que o aparecimento da cobra era um sinal de boa sorte, então era melhor esperar e ver o que acontece, deixando Dolan aliviado, porque agora podiam ir para a fase final do plano. Então no dia seguinte, Balan reúne alguns moradores junto ao núcleo principal de defesa da vila, sendo Balan o capitão, Mélida a vice-capitã dos soldados, e por fim Letícia, que era considerada mensageira da deusa Mireille, a chave principal do plano de Dolan. Mas caso ela considere Selina malvada, tudo estaria perdido. E Balan reuniu os moradores para o treino ao ar livre, o que Dolan já esperava. E agora só dependia de Selina, que estava tensa ao se lembrar do plano, onde ela iria salvar Dolan, que entraria de propósito na toca dos coelhos perfurantes, e dessa forma ninguém iria considerá-la um monstro maligno. Mas um soldado sai apavorado da floresta, fazendo Dolan se questionar se ele tinha visto Selina, mas nota a presença de outro monstro, que seria um urso de armadura, que surge diante deles. O capitão questiona o que esse urso fazia na floresta, e ordena que todos mantenham distância, mas uma das crianças acaba caindo, e o urso tenta atacá-lo, deixando Dolan aflito, já que não escaparia ileso a menos que use seus poderes de dragão. Mas Selina salva os dois, recebendo o golpe da criatura, e enfurecida, ela ordena que o monstro volte para a floresta, deixando todos surpresos por ele ter obedecido, e Letícia nota que essa era a habilidade Olhos Amaldiçoados. E o capitão ordena que a lâmina se afaste de Tauro e Dolan, que pede que Tauro retorne, e Dolan diz que ela tinha o salvo e pede que ele não a machuque, mas Balan responde que mesmo assim as lâminas eram monstros perigosos, e como responsável pela segurança da vila ele não podia ignorá-la, e Dolan diz que não foi ensinado a ser ingrato com quem era gentil e por isso não iria sair. E Balan questiona se ela quem estava deixando as oferendas na vila, o que Selina concorda, apesar de ter mordido a língua, quebrando o clima tenso, mas Balan pergunta o motivo dela estar fazendo aquilo, além de ter salvo Tauro e Dolan. E de olhos fechados, ela se apresenta e diz que seguiu as regras de sua espécie, deixando sua casa em uma jornada, mas viajar sozinha tem sido mais difícil do que esperava, e por isso queria morar um tempo na vila, e salvou os dois porque suas famílias ficariam tristes com suas percas, e como seus pais se amavam e seu pai era um humano, ela não tinha a intenção de prejudicar nenhum ser humano, fazendo os soldados admitirem que ela não era assustadora e até parecia adorável. E Mélida pergunta se a leitura da sorte de Maguro acertou novamente, e quando Balan
Balan pede a opinião de Letícia, ele nota que ela estava chorando diante a uma luz. E Dolan fica sem acreditar que aquilo estava acontecendo, então Letícia anuncia que recebeu uma mensagem da deusa Mireille, surpreendendo a todos. E em seu julgamento divino, ela disse que a Lâmia diante deles não era má, e sim uma filha da natureza como eles, que deviam viver juntos em harmonia. E se aproxima de Selina e pede que a gentil Lâmia abra os olhos, que manteve fechado para acalmar o medo deles de seus olhos amaldiçoados. E Selina a agradece, mas acaba desmaiando por conta do ferimento. Então todos a levam para a vila para cuidar das feridas. E depois de um tempo, Balan leva Selina para sua nova casa, onde ela fica maravilhada com tudo, principalmente com as almofadas fofinhas, que Mélida diz ter sido ideia do capitão, e Selina os agradece por essa casa tão linda. E Balan pede desculpas por apontar sua arma contra ela, que salvou seu filho, mas Selina pede que ele levante a cabeça. E Airi admite que estava ansiosa para aprender mais sobre as lâmias, assim como Selina, que queria aprender sobre os humanos, e Dolan dá as boas-vindas para Selina, a Vila Verum, deixando ela emocionada. Dolan fica feliz pela ajuda de sua amiga Mireille, então naquela noite ele assumiu sua forma astral e com seu corpo de dragão ele voou até o reino dos deuses, onde Mireille fica feliz por ver seu velho amigo dragão, que parecia estar se acostumando com a vida na Terra, e Dolan agradece sua ajuda com a mensagem divina sobre a Lâmia, e ele admite que ficou impressionado por ela ter percebido que ele renasceu como humano, e Mireille revela que sentiu sua alma entre as orações oferecidas, brilhando com a alegria da vida, o que a deixou surpresa, afinal ele costumava estar cansado de viver, o que Dolan concorda e admite que quando a espada do herói perfurou seu peito, ele não sentiu desespero e sim uma sensação de vazio, mas isso mudou ao renascer como humano e o fez perceber que as pessoas lá embaixo viviam todos os dias como se fosse o último, com suas vidas brilhando com extrema intensidade. E Mireille responde que ele também estava brilhando muito e podia sentir a pura alegria em seu coração e alma, assim como a Lâmia, e com o amanhecer, Selina invade sua casa, extremamente contente, já que era o dia de irem plantar batatas com Cristina. Aparecimento de mulheres, mas no Instituto de Magia, a diretora Olivia recebia a carta de Cristina, que falava sobre seus dias na Vila Verum, onde até os moradores recebiam treinamento de combate, e em uma das batalhas simuladas, ela venceu a vice-capitã que lutou com tudo, deixando todos empolgados, e Mélida a chamou para jantar junto com todos, que embora viviam em condições complicadas, eram muito acolhedores, e o capitão Balan até a convidou para tomar uma bebida, mas Mélida mandou ele não arrastá-la para suas bobagens, e naquela noite, enquanto estava pensativa, ela viu o capitão se divertindo com o pessoal da vila, e decidiu treinar um pouco, mas Selina e Dolan a encontraram, e como ela parecia triste, Selina a levou até sua casa que gostava tanto, e o que mais gostava nela era a cama, que era muito confortável, e diz que se ela dormisse nessa cama também sentiria uma grande felicidade, mas Dolan responde que apesar de ser uma ótima cama para lâmias, poderia não ser para humanos, mas Cristina se deitou na cama e admitiu que era muito confortável, deixando Selina empolgada, e ela diz que essa cama foi uma ideia de Balan, e como era uma lâmia, ela ficou preocupada se os moradores aceitariam, mas quanto mais conhecia essa vila, mais amava as pessoas desse lugar, como Balan, que se orgulhava do leite que sua esposa produzia pra vila, e compartilhava com os moradores pra ver quem consegue beber mais. E também tinha o irmão de Dolan, que era um pescador habilidoso e já pescou um salmão enorme, e Dolan diz que os outros moradores também tinham suas peculiaridades, como Málida, que era um soldado por fora, mas amava doces, e Selina questiona o motivo dele estar parado ali, e Cristina o chama pra se juntar a elas, que se divertem bastante. Olha, antes da próxima parte eu vou avisar vocês, sabe, que o papo é muito estranho, então cuidado como você vai assistir essa parte, porque só ouvir o vídeo vai
vai ficar estranho. Mas enfim, no dia seguinte, Balan questiona quem iria beber mais leite de sua esposa, se seria ele ou um dos rapazes. E fica feliz por Cristina ter se juntado a eles, e ela diz que queria experimentar o leite que ele tanto se orgulhava. E admite que era uma delícia, mas Balan pergunta se ela era uma grande bebedora de leite. E ela responde que podia beber mais do que a maioria que bebia lá. E os dois começaram uma competição pra ver quem toma mais leite, mais leite da mulher dele, sabe? Ai, meu Deus, isso tá muito errado. Mas enfim, vida que segue. Balan acaba sendo derrotado e todos comemoram com Cristina, que fica muito feliz e continua bebendo seu leitinho. E um tempo depois, Mil foi até ela pedir que ela prove o primeiro leite da sua filha. Tá muito errado isso. Que queria que Balan provasse, mas ele tava acabado, né? E a Cristina disse que o leite era doce, suave e delicioso, e a menina ficou muito feliz. Enfim, e graças a Dolan e Selina, ela consegue se aproximar dos moradores, fazendo a mulher admitir que Cristina era realmente impressionante por se tornar amiga de uma lâmina. E durante um jantar formal, todos comentavam sobre a aluna do Instituto de Magia, Cristina, que fez amizade com uma lâmina, mas ninguém acreditava que humanos e monstros poderiam ser amigos. E Keirin pede que Olivia conte mais sobre essa lâmina, e a diretora pergunta o motivo de uma maga do governo geral estar curiosa sobre isso, e ela responde que mesmo sendo apenas uma, eles não deviam desconsiderá-la uma ameaça, e estava impressionada por ter humanos morando com um monstro tão perigoso, e ainda precisavam resolver os desaparecimentos recentes. E Olivia responde que mesmo esses incidentes sendo preocupantes, diziam que a lâmina era gentil e adorável, e uma mensagem divina da deusa dizia para viverem junto com ela, mas Keirin diz que mesmo assim deviam estar preparados para o pior e deviam convocá-la imediatamente. E pergunta sobre qual jurisdição estava Verum, e um homem responde que enviaria um emissário imediatamente. E na vila, Dolan e suas amigas plantavam as batatas, mas um soldado avisa para eles irem imediatamente até os portões da vila, e ao chegarem lá, os soldados cercam Dolan e Selina por ordens de Golda, o comissário da fronteira norte, que diz que soube que ele quem trouxe a lâmina para a terra sagrada que foi dada pelo rei. E uma mulher diz que a deusa Mireille já provou que ela não era um monstro maligno, e ele responde que não estava duvidando do julgamento da grande deusa Mireille, mas como responsável por essas terras, ele deveria eliminar qualquer ameaça de forma segura e rápida, fazendo Dolan se questionar o que eles queriam. E Golda diz que levariam a lâmina ao governo geral para confirmar se ela realmente é inofensiva, e Dolan pergunta o motivo, já que não estavam duvidando do julgamento da deusa, e Golda responde que a deusa pode ter aceitado, mas se ela quer morar na vila de Verum, deveria completar os procedimentos que a lei do reino considerava necessário. Afinal, essas eram as leis da sociedade, e com certeza a lâmina conseguia entender. E como Dolan que a trouxe, ele pede para acompanhá-la, o que Golda concorda. E como estava preocupada com os dois, Cristina decidiu ir na frente para falar com a diretora, que tinha certa influência no governo geral, então usa uma magia de vento para se tornar mais rápida. E enquanto isso, Selina dividia seu cobertor com Dolan, que pede para ela não se preocupar, afinal os procedimentos não demorariam, e ela admite que estava mais preocupada com os problemas que causou a todos. Mas Dolan puxa Selina para perto e diz que aprendeu isso com a mãe, que sempre o puxava e confortava quando se sentia inseguro, deixando Selina emocionada. E Dolan diz que se ela estiver se sentindo mal por ser uma lâmina, ele daria um sermão que iria durar a noite toda. E quanto a Cristina, ela finalmente chega na sala da diretora e pergunta sobre a visita do comissário à vila, e Olivia explica que como tinham a mensagem divina da deusa, Selina não seria eliminada, e revela que não foi o comissário Golda quem decidiu trazê-la, e sim alguém do alto escalão, a maga Keirin, que via a lâmina como uma ameaça que podia estar envolvida nos desaparecimentos recentes, o que Olivia achava impossível
aconteceu com ela morando em Verum, mas se Karen diz isso, as suspeitas podiam recair sobre ela, deixando Cristina aflita, e à noite o comissário chama Dolan e Selina. Dolan e Selina são surpreendidos pelo que Golda os diz, enquanto isso a diretora dizia que Karen exercia um poder considerável no governo geral, fazendo Cristina questionar se não podiam fazer nada, e a diretora responde que se agirem de forma descuidada, eles quem poderiam ser acusados por ultrapassar os limites, mas tinha outra coisa que ela achava pior, e os dois finalmente encontram Karen, que os dá as boas-vindas a Galoa e os convida para jantar, enquanto Golda cuidava do relatório, e no jantar ela pede que Selina aceite isso como compensação por trazê-la até ali, e os dois a agradecem, e Dolan diz que de qualquer modo ela teria que vir para a cidade se quisesse continuar morando na vila, e Selina admite que pensou que os soldados iriam eliminá-la, o que Karen considerava uma possibilidade, afinal ficaram preocupados com a possibilidade dela ter usado seus olhos amaldiçoados para manipular os aldeões, mas ela pôde ver que foi uma preocupação desnecessária, já que nunca eliminaria uma alma tão pura e linda, e enquanto isso Golda se encontrava com a diretora, mas Cristina questiona o que ele fazia ali, e no jantar Dolan sente algo, e Karen diz que já viu muitas lâmias em sua vida, mas ela era tão linda que quase queria comê-la, e os dois acabam desmaiando. A diretora permite que Golda explique a situação para Cristina, e ele pergunta se ela sabia sobre os desaparecimentos de mulheres da cidade, o que ela confirma. Então ele revela que existia uma certa maga humana vivendo em Galoa, que diziam ter mais de 300 anos, deixando Cristina aflita, porque para viver tanto ela teria que ter usado magia proibida, e ele explica que ela usava essa magia para possuir o corpo de jovens, e essa maga se interessou por uma certa lâmina, fazendo Cristina perceber que ele estava falando de Karen, e Golda pede que elas o sigam. E enquanto isso, Karen estava animada, porque fazia muito tempo que não colocava as mãos em uma lâmina, principalmente uma com a pele tão bonita, e quando estava prestes a cortá-la, Dolan a interrompe e pergunta quantas pessoas ela tinha eliminado, afinal aqueles círculos mágicos estavam fedendo, e ela responde que parou de contar quando chegou no 100, mas queria saber se ele realmente era um humano, afinal as amarras eram muito fortes, e Dolan questiona o que ela fazia com suas vítimas, e Karen responde que todo mundo tinha algo bonito e apenas juntava isso e trocava com elas para se manter bela, fazendo Dolan se perguntar se ela fez um acordo com um demônio, já que isso era magia proibida, o que Karen confirma e revela que seu braço era de uma aracnídea, pernas de uma mulher do povo fera e sua pele era de uma elfa e já estava na hora de ser trocada, mas ele era apenas um pobre coitado que não entendia essa beleza, afinal sua pesquisa já foi reconhecida por muitas pessoas poderosas e ele devia se orgulhar por ela ter escolhido essa garota, mas Selina fica indignada com as coisas cruéis que ela tem feito e Karen diz que precisava melhorar o efeito de seu veneno, já que ela também acordou, e Selina pergunta como ela pode ter enganado essas meninas que devem ter ido até ela buscar ajuda, mas Karen não ligava pra isso, afinal elas estavam condenadas a uma vida de luta e acabariam sujando sua linda pele com deveres domésticos, e Selina admite que Golda estava certo sobre ela, chamando sua atenção, e Dolan diz que o problema de canalhas como ela era que sempre tinham a língua solta e mostra o item mágico que Golda tinha usado e que transmitia som, e agora ele sabia tudo que ela tinha feito, e com uma explosão Cristina invade o lugar junto com a diretora e Golda, e ela admite que não acreditou que eles aceitaram esse papel de isca, e Golda ordena que prendam a bruxa, e a diretora diz que sabiam que ela queria incriminar Selina pelos desaparecimentos e dessa forma ela teria o corpo dela pra si, e Karen questiona se realmente tinha que ouvir isso de quem recebeu a bênção da beleza, afinal elas que nasceram bonitas jamais entendem
entenderia o seu sofrimento para obter sua beleza, e em sua juventude, ela ficou fascinada pela beleza que existia no mundo, mas ao perceber que não fazia parte disso, ela ficou desesperada e foi nesse momento que começou a fazer suas vítimas, construindo sua beleza, mas essa maldita elfa superior estava menosprezando seus esforços, e por isso iria mostrá-los o fruto de seus 300 anos de pesquisa, e começa a se transformar em um monstro que Noel diz ser uma fusão corporal, e ela deve ter juntado várias partes de várias espécies com magia, o que provava que ela fez um acordo com o demônio, mas Kairi manda eles olharem como se tornou grande e linda, composta de inúmeras vidas, e eles também fariam parte de sua beleza, e ataca os guardas, mas Selina usa seus olhos amaldiçoados para pará-la, fazendo Kairi admitir que isso era muito poderoso, mas Selina não consegue aguentar por muito tempo, então Kairi a ataca, mas Cristina corta seus dedos, porque machucar seus amigos era um crime punível com a eliminação, mas o monstro restaura seus dedos e volta a atacá-las, fazendo Cristina invocar sua habilidade e contra-atacar os golpes da criatura, que fica furiosa por ela estar machucando suas belas pernas, e enfurecida ela ataca com magia sombria, fazendo Golda admitir que sua magia ofensiva era realmente incrível, e a diretora estava aflita porque precisavam fazer algo, mas se ela invocar os espíritos subterrâneos, todos seriam soterrados, mas Dolan avisa que já tinha acabado, fazendo a diretora se perguntar se ele iria usar magia superior nessa situação, mas ela nota que tinha um segundo círculo mágico, então ele pretendia usar uma barreira mágica enquanto atacava, e Dolan pergunta se Kairi estava feliz, mas ela manda ele contemplar sua mana que ultrapassava os limites humanos, se ajoelhando diante a sua beleza, mas Dolan responde que ela jamais poderia obter a verdadeira beleza, afinal esses corpos que absorveu pertenciam àqueles com esperança e sonhos para o futuro, e ativa a lança celestial junto à barreira, dizimando o monstro por completo, deixando suas amigas aflitas, mas ele diz que estava tudo bem com ele. E depois de alguns dias, Selina fica exausta de tanto estudar, e Dolan diz que isso era prova de que ela estava aprendendo, e agora devia ser capaz de se expressar com a linguagem dessa terra, e ela pede desculpas por ele ter que ficar confinado nessa mansão com ela, por ter usado seus olhos amaldiçoados, o que Dolan não se importava, e Cristina vai visitá-los junto à diretora Olivia e o comissário Golda, que pede desculpas por não ter aparecido antes e queria pedir desculpas por envolvê-los nesse caso, mas Selina pede que ele levante a cabeça, e Dolan admite que ficou surpreso quando sugeriu que agissem como isca para a investigação, e graças ao antídoto de sua tutora, o efeito do veneno foi cortado imediatamente, fazendo Golda admitir que era patético que o governo geral tenham magos criminosos, e aliás, ele queria entregar o registro e autorização para Selina ficar em Galoa, deixando ela muito feliz, e Golda admite que sabiam que ela era uma alma gentil e volta a pedir desculpas por fazê-la esperar tanto, fazendo ela admitir que ele era bem diferente daquela primeira impressão que tiveram, e Olivia os leva até Denzel, que fica feliz por reencontrar Dolan, e diz que sua mãe, a mestra de Dolan, falava sempre sobre Selina em suas cartas, e como estavam ali, ele os convida para conhecer o lugar, deixando Selina maravilhada com tudo, mas a mãe de uma criança fica apavorada ao ver uma lâmina que tentou entregar uma fruta que seu filho tinha derrubado, fazendo as pessoas da cidade comentarem sobre ela, deixando Dolan preocupado, mas Selina sugere que compre presente para as pessoas da vila, e mais tarde Dolan agradece todos por tudo e pede que Denzel retorne a Verum algum dia, e ele pergunta se Dolan gostaria de se juntar a um instituto, afinal ele e a diretora puderam ver que seus poderes mágicos eram extraordinários, e seria uma pena deixá-los sem uso, e Dolan os agradece pelo convite, mas estava ocupado com alguns assuntos da vila, o que Denzel compreende, mas ele sugere que ele pense bem, e Olivia fala sobre sua alma, e caso ele deseje usar esse poder para ajudar as pessoas, ele precisaria expandir seus conhecimentos no instituto, e Denzel diz que se ele quiser proteger a vila que ama tanto, deixá-la poderia ser uma maneira, deixando Selina triste, mas depois de se despedirem, eles seguem viagem, e Cristina pergunta se ele estava considerando o que a diretora disse, e Dolan confirma
turma, afinal seria interessante aprender magia no instituto, mas ele sentia que ainda tinha muito o que fazer na vila. E Cristina nota que ele amava sua vila e como eles tinham a mesma idade, ela diz que ele poderia chamá-la de Cris, e comenta que apesar da vila ser um lugar acolhedor, o que ele poderia aprender era limitado, e o instituto poderia proporcioná-lo várias experiências novas, deixando ele pensativo, assim como Celina, que estava aflita. Mas enquanto isso, um portal com seres misteriosos invocava formigas gigantes que deixam um explorador apavorado. Os monstros atacam os elfos, eliminando diversos deles, e um dos elfos avisa os que acabaram de chegar que uma horda de demônios causou aquilo. E enquanto isso, na vila, Celina observava Dolan e Cris ensinando as crianças, e ela se lembra do convite que Dolan recebeu para estudar no instituto, e se pergunta se ele a deixaria para trás, mas ela começa a correr atrás das crianças que estavam brincando com sua cauda, fazendo Dolan admitir que estava feliz por Celina ter se tornado parte da vila. E em seguida, Cris o diz que queria explorar a floresta, já que ouviu dizer que tinham vários animais ferozes na região, então ela poderia testar suas habilidades. Mas Dolan avisa que como a floresta era perigosa, não valia a pena se aventurar sem motivo. E ela responde que tinha um motivo, afinal Albert tinha dito que não conseguia levar os porcos para pastar, então se os levarem para a floresta, eles poderiam encontrar suas bolotas preferidas enquanto eles os protegiam, já que ajudar a vila era motivo suficiente, o que Dolan concorda. Daí Dolan explica que seria por causa dos avistamentos de algumas feras incomuns, e o capitão avisa aos soldados que se mantenham em alerta, mas um deles vai atrás de um dos porcos que tinha se afastado e se assusta ao ver o porco sendo arremessado, mas o que realmente o deixa apavorado é o surgimento de um tigre com lâminas, mas o capitão o salva e volta a chamar sua atenção, mas um demônio os ataca, e seus gritos chamam a atenção de Dolan e seu grupo, que encontram um Balan ferido. Ele acaba desmaiando e Dolan atinge um monstro com sua magia, deixando Cris curiosa sobre que criatura seria essa, e Dolan explica que não era um monstro e na verdade seria um morador do reino demoníaco, um demônio inferior que servia como batedor e chamavam de Xerxes, e apesar de ter a classe mais baixa, ainda era muito poderoso, e por isso ele o manteria parado para Cris eliminá-lo. Ela concorda com seu plano e Dolan o atinge com sua magia, e em seguida Cris o derrota, e Dolan a pede que não conte nada aos moradores sobre os demônios. Então durante a noite, o ancião os diz que Balan estava fora de risco, e os moradores ficam aflitos por um monstro desconhecido ter feito isso com Balan, e o ancião comenta que era a primeira vez que ouvia sobre algo assim, o que era preocupante. Afinal, Balan era o soldado mais forte, mas foi ferido gravemente por esse monstro, fazendo Dolan se questionar o que estava acontecendo na floresta. Afinal, já era difícil ver um tigre com lâmina, mas aquele demônio era um problema maior. E a senhora Maguro os diz que Balan não foi cortado por um tigre com lâmina, e sim por algo mais poderoso, e por isso Dolan se oferece para investigar a floresta. Mas Maguro responde que precisavam aprender a conviver com isso. Afinal, essa era a vida na fronteira, onde viviam em harmonia com a floresta e retornavam a ela no final. Mas Dolan diz que desafiar a natureza também era o jeito humano, fazendo sua mestra ceder, mas ela não queria que ele fosse sozinho. Então Cris se oferece para acompanhá-lo, mas o ancião a impede, já que prometeram a Golda que iriam mantê-la segura. Então Celina se oferece, já que poderia ser útil, com seus olhos amaldiçoados e magia, fazendo Dolan concordar, e ele diz que como essa era a vila deles, eles iriam resolver o problema, e o ancião os pede que priorizem suas vidas. Então no dia seguinte, Dolan e Celina partem pra floresta, com Celina tentando esconder a felicidade por estar sozinha com Dolan, e promete que não seria um estorvo pra ele, mas os dois dão de cara com Cris, que os diz que veio fazer um passeio na floresta, e com isso eles iniciam a batalha contra algumas aranhas, enquanto Dolan lembrava da conversa onde ele disse que achou que ela tinha aceitado a decisão do ancião, mas Cris responde que ele disse que resolveriam o problema de sua vila, mas a Vila Verum se tornou um lugar que ela começou a se importar, então queria ajudar as pessoas com quem
quem se importava, fazendo Selina admitir que sentiu o mesmo e os problemas da vila também eram os seus problemas. E durante o combate, Dolan pensava que o número de pessoas aumentava no local que se importavam e se pergunta se esse era um sentimento humano, porque se for, ele estava começando a se tornar bastante humano. E depois de eliminarem todas as aranhas, Chris avisa sobre um monstro enorme, mas Selina dá uma maçã pro monstro e diz que ele estava pedindo desculpas por assustá-los, fazendo Chris admitir que nunca viu um monstro tão dócil e fica confusa ao ver Dolan segurando os filhotes. E com isso, eles começam a comer e Chris pergunta se os dois não tinham medo de monstros. E Selina lembra que ela também era um monstro que ela tinha esquecido. E Selina diz que se todos fossem como ela, seria ótimo, e Chris decide oferecer uma maçã pro filhote e consegue fazer carinho nele. E Selina explica que eles estavam com fome e tentaram os atacar por não conseguir encontrar comida. E Dolan diz que talvez o mesmo tenha acontecido com aquelas aranhas, que mesmo sendo monstros poderosos, foram expulsos de suas áreas de alimentação. E enquanto conversavam, Chris se deliciava com a comida, fazendo Selina admitir que a ver desse modo era fascinante. E Dolan concorda que ela tinha um charme misterioso, como se tivesse saído de uma obra de arte, deixando Chris envergonhada. E Selina pede que ela conte o segredo de seu charme, já que poderia se tornar um trunfo poderoso para conseguir um marido. Mas Dolan diz que ela não precisava disso, já que estava bem do jeito que estava, fazendo Selina se questionar se ele estava dizendo que ela já tinha o charme suficiente, então não precisava procurar um marido, já que ele iria tomá-la como esposa, apesar de nunca ter demonstrado esse sentimento. E toda boba, ela pensa que não sabia como responder a essa proposta. Mas algo chama a atenção deles e da floresta sai um orbe que continha uma fada, que os manda fugir, e em seguida surgem alguns Zertes. Então Dolan e Chris começam a lutar e Dolan salva Selina, e ao encarar um dos demônios, outro que estava escondido salta em sua direção e Dolan golpeia um deles com sua espada e segura o outro demônio. Ele pede desculpas aos seus pais que o deram esse corpo e transforma o seu braço em um braço de dragão, destroçando o demônio. E Selina salva Chris, que quase foi golpeada pelas costas, e em seguida eles vão falar com a fada, que os agradece por terem a ajudado, apesar de estar confusa por ver humanos junto a uma lâmina. E a fada se apresenta como Maer e diz que aqueles soldados demônios começaram a persegui-la do nada. E Dolan diz que talvez essas tropas foram as responsáveis pela mudança na floresta, e se lembra que os Zertes eram meros batedores, então devia haver demônios mais poderosos chegando. E Chris pergunta se Mer poderia ajudá-los com alguma informação, já que estavam ali para investigar a mudança na floresta, e ela responde que estavam com muitos problemas, então apreciava sua oferta. E esses estavam chamando a atenção de Selina, e ela e Dolan notam que estavam cercados, e Dolan impede que Chris saque sua espada, porque eles estavam os olhando com cautela e desconfiança, e não com hostilidade. Então Dolan coloca sua espada no chão e Selina fecha os seus olhos, e Chris também larga sua espada, fazendo os elfos aparecerem, e o que aparentava ser o comandante manda Maer se afastar deles. A fadinha diz a Gil que os humanos a salvaram, o que ele já sabia, e Dolan pede às garotas que fiquem atrás dele como precaução, apesar de não terem vindo arrumar briga, e Gil os agradece por terem salvo sua amiga, mas ele queria saber o motivo de terem pisado nesse lugar, já que Ent pertence aos moradores da floresta. Começaram a aparecer próximo à sua vila, fazendo eles suspeitarem que algo estava acontecendo na floresta, então vieram investigar, o que Gil achava compreensível, mas ele sugere que saiam imediatamente, já que a floresta estava extremamente perigosa, fazendo Dolan questionar se ele estava falando das tropas demoníacas, e se também apareceram em sua vila, o que Gil confirma, e pra piorar, estavam travando uma guerra contra eles, deixando Chris preocupada. Ela agarra Gil enquanto perguntava como eles estavam lidando com a situação e se tinham relatado a emergência ao reino, fazendo os elfos apontarem seus arcos contra ela, e Selina pede pra ela ter cuidado, já que os elfos pareciam incomodados, mas Chris continua falando que a vila deles devia estar em extremo perigo e eles poderiam ajudá-los, e pede desculpas por ter perdido a compostura. E uma das elfas diz a Mar que esses humanos pareciam
pareciam legais, e Dolan nota que a força do caráter de Chris os ajudou e se lembra deles terem dito exército demoníaco, o que seria um problema, já que podia significar que um portal do reino demoníaco pode ter surgido na floresta de Ente, o que seria um grande problema, já que quando ele se abrir completamente, os demônios de nível superior poderiam sair dele, o que Dolan não deixaria acontecer, já que estava decidido a destruí-lo com todas suas forças, mesmo que descubram que ele tinha uma alma de dragão e seja exposto e expulso de casa, e propõe a Gil que os deixe ajudar temporariamente, mesmo que isso seja contra suas leis, afinal estavam em uma situação crítica, e a irmã de Gil, Phil, o diz que entendia sua responsabilidade como líder, mas seu povo era mais importante do que as leis e achava que essas pessoas estavam falando de boa fé, então deviam acreditar neles, o que todos concordam, fazendo Gil pedir a ajuda deles, e quando Dolan vai apertar a mão de Gil, uma pressão gigantesca surge da floresta e uma luz roxa começa a emanar, e essa sensação faz Dolan perceber que o portal foi aberto e do portal saem 3 demônios superiores, e Dolan usa sua magia de suporte para chegarem na vila dos elfos mais rápido, enquanto os demônios diziam que iriam servir como vanguarda, abrindo o caminho do seu governante, que iria conseguir o Ente Yggdrasil, e um deles pergunta onde estava Georg, e a Capetinha responde que por conta de sua quantidade de mana absurda, ele deveria demorar mais um pouco, e por isso Dio sugere que eles joguem um jogo antes de sua chegada, e quem encontrar os elfos que ele estava sentindo seria o vencedor, e o prêmio seria eliminá-los, deixando a garotinha empolgada, principalmente pela adorável fragrância das flores, que a fazia querer demonstrar um pouco de seu amor por elas. E enquanto isso, os elfos tentavam resistir aos artes, mas Geolude, o primeiro dos 4 cavaleiros demoníacos, se junta à batalha, e seu ataque sinaliza a declaração de guerra. Os elfos até tentaram resistir, mas suas flechas foram inúteis, e Gil diz a Dolan que os espíritos avisaram que os demônios estavam atacando a vila e devia ser os de nível superior, como Dolan tinha dito, mas vários artes surgem diante deles, enquanto Geolude se vangloriava sobre sua força, mas quando estava prestes a eliminar um dos elfos, uma videira o prende, e rosas negras começam a surgir, enquanto Geolude tentava se soltar, mas uma mulher manda o elfo correr, e Geolude nota que aquelas rosas estavam absorvendo sua vitalidade e mana para florescerem, e voltamos a Dolan e seu grupo que lutam contra os artes junto aos elfos, que abre caminho para a vila, mas Dolan entrega cristais mágicos puros para Selina e Chris para lançarem feitiços poderosos, e Selina lembra que esses cristais eram aqueles que encontraram no pântano, e Chris é a primeira a lançar o feitiço, atingindo os monstros com um tornado poderoso, e em seguida Selina invoca a força dos espíritos da terra, dizimando vários monstros com rochas pontiagudas que saem do chão, e por fim Dolan invoca uma bola de fogo gigantesca que acaba com todos os artes, causando uma mega explosão, fazendo Gil admitir que eles eram incríveis. E voltamos a Diodora, que questiona se o demônio sabia os pecados que tinha cometido ao esmagar a flora e insetos com seus rastros, mas Geolude começa a rir, afinal o verdadeiro pecado era ser fraco, e por isso foram eliminados, e Diodora responde que suas palavras eram uma praga para seus ouvidos, e como sua aparição neste reino também foi um pecado, ela iria eliminá-lo, mas suas videiras começam a apodrecer, e a Capetinha diz que Gil brincou demais e o elogia por ter conseguido aguentar essa mana poderosa do espírito da rosa, e se apresenta como Rafflesia, uma dos 4 cavaleiros demoníacos, enquanto Dolan e seus amigos ficavam impressionados com a vila dos elfos, e Geolude diz que não precisava da ajuda de Rafflesia, que sabia que era mentira, afinal o papel dele era seguir em frente se metendo em encrencas, e questiona se a Senhora Rosa estava pronta para um mundo de dor, fazendo Diodora decidir enfrentá-los junto a seus amigos, mas ela se questiona o motivo dos espíritos da flora da floresta não estarem respondendo ao seu chamado, e com uma chuva de flores, Rafflesia pergunta se ela estava tentando invocar esses espíritos florais que encontrou no caminho, e decidiu brincar com eles, que gritaram de dor e clamaram por ajuda enquanto apodreciam ou eram cortados pelos artes, mas os espíritos das rosas vermelhas eram os mais admiráveis, já que gritaram por Diodora
suplicando por ajuda enquanto ela os eliminava lentamente, com maldições deixando Diodora furiosa. Ela volta a atacá-los, porém Raflásia apodrece os seus espinhos e revela que também era um espírito de flor, mas sua flor não cresceu no paraíso dessa terra como a de Diodora, e sim no reino demoníaco, e se alimentava com a essência da vida. E Diodora volta a atacá-la, fazendo Raflásia admitir que era insanidade continuar atacando da mesma forma, esperando resultados diferentes. Mas outro espinho surge de seu ataque apodrecido, cortando a bochecha de Raflásia, que fica furiosa por um simples espírito de rosa tentar manchar sua beleza. Mas Diodora a lembra que belas rosas possuíam espinhos e não se importava com sua indignação, afinal decidiu eliminá-los. Mas Diolude se cansa dessa conversa e ataca com suas lanças, fazendo Diodora invocar suas videiras, o que Diolude diz que seria inútil e consegue golpear Diodora, que é surpreendida por Raflásia, que recomenda que ela fuja desesperadamente, senão isso seria sem graça e seu golpe absorve parte de sua mana, deixando Diodora encurralada. Ela pede perdão por não conseguir vingar seus amigos e familiares e aceita seu fim, mas um clarão interrompe o ataque dos dois e daquele impacto surge Dolan, que estava enfurecido e deixa todos surpresos ao verem um humano. Dolan se vira para ajudar Diodora e acaba sendo atacado por Diolude, mas Chris consegue bloquear o golpe e Dolan consegue cortá-lo. E quando Raflásia tentou aproveitar a abertura, ela foi acertada pela flecha de Gil. Afinal, essa era a Vila dos Elfos e sem a névoa dela não teria nada que eles não podiam atingir, mas uma onda densa de mana vinda do portal chama a atenção de todos. E Raflásia diz que ele finalmente chegou, e Chris comenta que ela também tinha chego, enquanto Selina usava sua ira para invocar a cobra de 7 cabeças para prender Diolude. Raflásia até tentou se alimentar da ira de Selina, mas Dolan a impediu junto a Diodora, e Dolan decide eliminar Diolude invocando uma lança de fogo, mas ele nota outra presença e dispara contra ele, porque aquilo não deixaria eles derrotarem seus amigos, e Galen surge ao lado de Selina, dizendo que era deplorável ver Diolude daquela forma e desejava lutar contra Lame, que não tinha opção, fazendo Dolan notar que aquele inimigo tinha uma aura diferente, e depois de se libertar, Diolude parte pra cima de Selina, mas Chris bloqueia seu golpe. Diolude diz que pelo poder que estava demonstrando, ela parecia ser uma sobre-humana, deixando Chris confusa, enquanto Diolude dizia que ela era uma oponente digna, e apesar de não saber sobre o que ele estava falando, ela decide lutar e desperta sua espada, o que Diolude achava ainda mais divertido, e com o poder de sua espada, Chris causa um ferimento em Diolude, que fica surpreso e furioso, e enquanto eles lutavam, Selina lidava com Galen, mas seu ataque não teve efeito contra ele, então Selina invoca sua cobra de 7 cabeças, o que Galen achava muito confortável, afinal as cobras do reino demoníaco não eram tão gentis, mas ela poderia tentar esmagá-lo, até eliminá-lo, mas ele nota que Selina não estava preparada para eliminar alguém, apesar de ter herdado a maldição da cobra, e fica decepcionado, já que uma garota sem determinação não deveria se meter em uma batalha pela vida, e ao se soltar da cobra, ele a ataca, mas Dolan consegue segurar seu golpe, além de contra-atacar, mandando Galen pra longe, deixando ele surpreso com o seu poder, e Dolan diz que esse seria o fim da batalha, mas um novo demônio surge, fazendo Dolan notar que esse seria o quarto e último general, enquanto Gil se questionava que mana aterrorizante seria aquela, e Dolan nota que aquele inimigo era mais poderoso que os outros que tentavam atormentar o oponente na batalha, mas esse cara tinha uma aura de combate afiada e refinada, e buscava a emoção da batalha, e o demônio admite que estava impressionado por ele não ter medo deles, além de conseguir feri-los, e admite que fazia eras que não encontrava uma força como essa na superfície, o que era divertido, e dessa forma os dois começam a lutar, e Dolan manda ele se lembrar de seu nome, fazendo o demônio lembrar que conhecia um certo alguém com esse nome que não tinha nenhuma relação com ele. Dolan usa sua mana dracônica para desviar o seu golpe, fazendo o demônio se questionar o que era aquilo, e Dolan se pergunta se ele conseguiu notar sua mana dracônica, mas os dois voltam a se enfrentar, e Dolan reconhece que esse demônio era muito bom e conseguiu bloquear a explosão com seu escudo e 3 espadas, e Chris fica surpresa por Dolan ter deixado aquele demônio na defensiva, assim como Diodora, que questiona quem era aquele
aquele humano. E o demônio diz que estava realmente surpreso, e Dolan responde que de início pensou que ele fosse igual aos 3 demônios, mas estava claramente em um nível acima, como uma divindade antiga, e questiona se ele era um deus caído, e o demônio diz que não podia acreditar que um humano possa ser tão perceptivo, e suspeitava que ele carregava um segredo, o que Dolan não estava disposto a compartilhar nesse momento, e ele começa a pensar que não podia vencê-lo em sua forma humana, porque se usasse seus poderes dracônicos para lutar com força total, a Vila dos Elfos seria destruída, e novamente eles iniciam um embate, com o demônio empolgado por ter um grande poder queimando seu corpo e alma, e admite que teve muita sorte, porque nunca esperou encontrar isso na superfície, mas Gielud e Rafflesia aproveitam um momento de distração para atacarem Dolan. As meninas até tentaram ajudá-lo, mas Galen as impede, e Dolan diz que isso era muito fraco para acabar com ele, e junto à sua mana dracônica, ele causa uma rajada de vento que anula o ataque dos dois, que ficam indignados, e em seguida Dolan os atinge com um raio de energia, e o demônio pede desculpas pela interrupção, mas acreditava que esse ataque surpresa não iria derrubá-lo, e inicia uma nova magia com suas 3 espadas, e diz a Dolan, seu humano desumano, que se lidasse com esse ataque, ele iria o reconhecer como um inimigo formidável, e o ataca deixando Selina apavorada, mas Dolan sorri pra ela e novamente usa sua mana dracônica repelindo o golpe por completo, fazendo o demônio dar risada por ele ter anulado seu movimento final de frente, e reconhece que valeu a pena assumir aquele pacto idiota e vir até a superfície. Dolan pede desculpas por estragar o seu bom humor, mas não estava lutando para entreter o deus caído, e ele responde que perdeu o interesse, afinal ele estava preocupado com as mulheres e crianças, e por isso não podia lutar contra ele sem evitar os danos colaterais. Então nesse caso ele crava sua espada no chão e manda os moradores da floresta escutá-lo, porque teriam 3 dias para escolher se iriam continuar lutando contra eles até serem eliminados ou se iriam se juntar a eles, que voltaria em 3 dias com um exército, e ordena que seus companheiros deixem o lugar, e Galen diz a Lâmia fraca que demonstrar compaixão por seu inimigo era um pecado maior que a derrota, e Gielud diz a sobre-humana que não esqueceria da humilhação que sofreu nessa noite, e Rafflesia promete atormentar aquela rosa até que implore para acabar com seu sofrimento, mas Diodora estava decidida a acabar com aquele espírito imundo de Flor, e o deus caído avisa que quando retornasse não mostraria misericórdia a ninguém, e Dolan promete que mostraria todas as suas capacidades quando esse dia chegasse, fazendo o deus dar risada. Ele sai junto aos outros generais e pensa que nunca imaginou que lutaria contra ele pessoalmente, e admite que o destino era mesmo impressionante. Mas voltamos até Selina, que abraça Dolan e admite que aquele sorriso que ele deu fez ela temer pelo pior, mas Dolan responde que estava tudo bem, e como ela pôde ver, ele nem sofreu nenhum arranhão, e pergunta se Selina tinha se machucado, o que ela nega, assim como Chris, que gostaria de perguntar algumas coisas pra ele, mas Dolan responde que acreditava que Gil e os elfos também queriam falar com ele, então seria melhor deixarem pra depois. E na vila, Selina comenta que não tiveram a recepção calorosa, o que Dolan julga normal, devido às péssimas condições, e Gil pede licença ao chefe da tribo Jill, que estava feliz pelo retorno deles e soube que essas pessoas eram da Vila Verum, e se apresenta como o elfo Jill, além de Vlaik, o Homem-Lobo, e Alciene, a Aracnídea, e Dolan nota que eles deveriam ser os chefes das outras tribos da floresta, e Jill diz que ouviu que ele possuía um poder que ultrapassava o de um ser humano médio, então deviam perguntar o ponto de vista de alguém que vive em uma cidade humana, surpreendendo todos com a chegada da diretora Olivia. Olivia os agradece por salvarem a vila em que nasceu e que deixou para viver no mundo exterior, mas retornou ao descobrir o que estava acontecendo, e os líderes ficam surpresos por eles se conhecerem, mas Jill vai direto ao assunto e diz que decidiram atacar ao amanhecer ignorando o prazo do inimigo, já que o objetivo seria destruir o portal do reino demoníaco, porque aquilo fornecia energia para eles se manterem na superfície. Então
então ao destruir aquilo, eles não poderiam mais retornar à floresta. E Dolan nos diz que planejava continuar lutando ao lado deles, que eram gratos por sua oferta. E Olivia garante que os três eram confiáveis e além disso, ela pediu a ajuda do reino, que concordou em recuperar a floresta, mesmo se forem derrotados. E Dolan nota o forte desejo de todos de proteger a floresta, o que ele também desejava, mas ele nota algo diferente em Diodora, casos com aqueles seres inferiores, e Galen pede que Georg diga algo para fazê-los parar de eliminar os soldados, mas Georg diz para eles fazerem o que quiserem, já que seus espíritos devem estar furiosos para a batalha que se aproximava, e admite que nunca ficou tão ansioso para uma batalha por estar convencido que ele e Dolan teriam uma batalha jamais vista, fazendo Galen comentar que nunca pensou que ele poderia obter tal batalha fora do reino celestial ou demoníaco, fazendo Georg pensar que a capacidade de combate, mana e espírito de luta que Dolan demonstrou o fez lembrar de quando fazia parte do exército do deus da guerra Ardis, e durante uma batalha ele viu um dragão que a deusa Mireille tinha invocado, o deixando maravilhado com um antigo dragão que massacrou os demônios e os fez tremer pela simples menção de seu nome, Alpha e o Ômega, e que agora se tornou humano. Mas voltamos a Dolan, que vai até Diodora, que avisa para ele não se aproximar já que estava de péssimo humor, e Dolan responde que apenas queria resolver algo que estava o incomodando, fazendo Diodora questionar se estava insinuando que ela não era forte o suficiente, o que Dolan nega, deixando ela surpresa por ele estar tão próximo, e ele responde que ouviu o seu aviso e por isso se aproximou com cautela, porque queria saber se o ferimento feito por Rafflesia ainda não tinha cicatrizado, e ao ver seu ferimento ele usa sua energia vital para purificá-lo, fazendo Diodora questionar se ele realmente era um humano, e Dolan diz que ficaria grato se ela pensasse nele como um humano um pouco incomum, e pergunta se ela estava de luto pelos espíritos de flores, o que Diodora confirma, já que Rafflesia eliminou vários espíritos maravilhosos e por isso estava tão decidida a vingar suas almas, e Dolan se oferece para ajudá-la, fazendo Diodora reconhecer que ele realmente era alguém incomum, e estava surpresa por ter ficado tão feliz por terem conversado, e depois da conversa Dolan retorna até as meninas, que estavam acompanhadas de Phil e Mar, que admite que mostrou um lado vergonhoso por comer tão rápido, fazendo Selina admitir que tinha inveja de suas curvas, o que Phil também tinha, mas ela repreende Dolan por estar olhando demais, e Chris diz que entendia já que eram jovens, mas aconselha que ele escolha a melhor hora e lugar, e Dolan responde que apenas estava pensando que Phil não precisava ter inveja de ninguém, e ela responde que deixaria essa passar, e quando Selina retira o prato de Dolan, ele nota sua mão trêmula, e com o anoitecer ele nota que ela não estava dormindo e vai até ela, que pergunta se ele também não conseguiu dormir, o que Dolan concorda ao notar seu nervosismo, e Selina diz que descobriu essa vista há pouco tempo e se tornou a sua preferida, deixando Dolan maravilhado com esse cenário que apenas foi possível pelos elfos viverem em harmonia com a natureza. E Selina comenta que esse barulho distante era muito fofo, e Dolan responde que era o som dos ferreiros trabalhando para ajudar seus companheiros no dia seguinte, deixando Selina envergonhada por ter dito que era fofo, mas Dolan pede desculpas por ter dito aquilo e concorda que esse lugar era realmente incrível e acalmava a alma, e continua falando que as pessoas podiam chamá-lo de estranho, mas não era totalmente insensível, e percebeu sua ansiedade desde que chegaram à vila depois da batalha, onde ele a arrastou para uma confusão, apesar de saber que ela não tinha aptidão para guerra, o que Selina nega porque não tinha medo de lutar, mas poderia ter eliminado aquele demônio, o apertando com a força de Jalahan, mas mesmo sabendo que aquele demônio era um cara malvado que machucou muitas pessoas, ela não conseguiu fazer nada, porque ao pensar em tirar a vida de alguém, ela congelou por ser uma lâmina terrível que precisava mudar, e Dolan comenta que antes ele pensava que as lâminas eram cruéis, e se ela fosse esse tipo de lâmina, quando a conheceu, ele não teria recebido na vila, e além disso, ela não precisava mudar em nada, já que preferia ela com sua alma gentil e bondosa, deixando Selina envergonhada, e Dolan a entrega um cristal, fazendo Selina perguntar o que era aquela pedra que tinha várias vezes a energia de um cristal mágico, e Dolan responde que essa era sua especialidade, apesar do método de produção ser um segredo, mas o criou esperando que a mantivesse segura, e faria exatamente isso durante a batalha de amanhã, então se confiar nele, ela não
não teria nada a temer, deixando Selina maravilhada com seu novo presente. Mas Chris quebra o clima dos dois jogando um lençol neles pra não ficarem resfriados e admite que era injusto deixá-la de fora dessa paisagem maravilhosa. E os dois a convidam a se juntar a eles e Selina promete que não iria mais vacilar e ajudaria os moradores da floresta, assim como Chris, que promete que também acabaria com o mal. E depois de colocarem Selina pra dormir, Chris pergunta se Dolan já ouviu a palavra sobre-humano, o que Dolan nega, mas ele parece se lembrar de algo e Chris pede que ele esqueça isso. E o dia seguinte finalmente chega e Gil diz aos moradores da floresta que muitos de seus irmãos foram eliminados por aqueles demônios malditos, e essa era a hora de vingar seus lamentos, trazendo julgamento sobre esses demônios. E sobre o plano existiam 3 portões auxiliares ao redor do principal, onde Olivia iria liderar os elfos e Blake os homens-feras, assim como Alciene, que lideraria os aracnídeos em torno desses 3 portões. E quanto a Gil, ele seria a unidade de ataque que tinha o objetivo de levá-los ao portão principal com força total, e todos os moradores da floresta estavam postando tudo em Dolan e seus amigos. Mas um tremor faz Selina sair da carruagem e manda seus companheiros seguirem adiante, porque ela ajudaria a Gil, e dessa vez ela não iria hesitar, fazendo seus companheiros confiarem nela. As tropas começam o avanço e Diodora fica diante a Rafflesia, que estava surpresa por ela ter vindo sozinha, e Diodora responde que não deixaria ninguém enfrentá-la, porque ela quem a faria murchar. Gil encara Galen com suas tropas e Galen diz que seus ataques eram inúteis, mas Selina manda eles se afastarem e ataca Galen com sua magia de terra, ficando surpresa por sua magia estar tão poderosa. Phil pergunta o que ela fazia ali, já que ela e seu grupo deviam cuidar do portão principal, e Selina responde que deixou isso com Dolan e Chris. E Galen fica empolgado ao reencontrar a Lâmia, porque seria divertido devorá-la, mas Selina responde que ela quem iria devorá-lo. Mas enquanto isso, Chris estava preocupada com Selina, e Dolan diz que seria uma batalha difícil, mas queria apoiá-la em seus esforços de mudança, fazendo Chris notar que ele confiava muito nela, mas mesmo assim ainda estava preocupada e talvez deva ir até ela, mas Dolan a acalma, porque deu um cristal mágico especial para Selina que certamente iria ajudá-la, afinal ela era uma garota mais forte do que pensava. E o soldado avisa que estavam chegando próximos ao portão auxiliar, onde Giolud estava dizimando os moradores da floresta, e por isso Chris manda o soldado descer da carruagem, porque ela lançaria contra ele, pede que Dolan vá ao portão principal, porque ela cuidaria disso, e depois de atingi-lo com a carruagem, Chris o golpeia e manda os moradores da floresta fugirem, fazendo Giolud admitir que queria enfrentar o outro humano, mas iria se contentar com a sobre-humana, e Chris desperta sua espada e os dois começam a lutar, fazendo Giolud admitir que estava surpreso pelo que a sobre-humana podia fazer, e Chris responde que não sabia sobre essa baboseira, mas vamos até Dolan, que queria minimizar as baixas das tropas, então ele invoca suas asas e começa a voar. Enquanto isso, Diodora questionava quando Rafflesia iria enfrentá-la, e ela responde que agora era um ótimo momento e invoca um domo de raízes para que ninguém interfira, então Diodora lança uma brisa com suas pétalas, fazendo Rafflesia reconhecer que ela tinha ficado mais inteligente por estar tentando dissipar sua névoa, mas isso não era tudo que ela podia fazer, já que também podia usar as vidas que absorveu para atacar, deixando Diodora indignada por ela estar usando a energia vital de seus companheiros para atacá-la. Ela começa a bloquear e desviar de seus golpes enquanto tentava atacá-la, mas seus ataques apodrecem, e Rafflesia diz que ela estava perdida porque conseguia atacar e absorver a energia vital ao mesmo tempo, mas Diodora responde que não iria ser seu brinquedo e invoca suas rosas negras, porque a cor preta absorvia e abraçava tudo, e as rosas de pétalas pretas eram flores que encantavam a todos, e uma névoa começa a surgir ao redor de Diodora, que continua falando que selou esse poder, mas ela era digna, então não iria se segurar contra uma oponente suja como ela, deixando Rafflesia empolgada ao perceber que tinham o mesmo poder. E agora era a hora de ver quem conseguia absorver a vida da outra primeiro. As duas névoas começam a colidir, e Rafflesia começa a rir com o olhar de Diodora ficando vazio por sua vida estar sendo absorvida. Uma bela expressão segundo Rafflesia, que pergunta como era a sensação de ter sua vida saindo lentamente de seu corpo, e Diodora diz que ela absorveu bastante de sua energia vital que devia estar fluindo por todo o seu corpo, que Rafflesia concorda, principalmente pelo seu ódio estar acentuando o sabor que gostaria de sentir todos os dias de sua vida, e Diodora responde que ficava feliz por ela ter gostado, porque
essa era a última coisa que ela iria provar em sua vida, deixando Raflésia confusa e algo em seu rosto começa a se mover, fazendo ela gritar de dor enquanto se questionava de onde vinha essa dor profunda. E de sua bochecha nasce uma rosa negra que crava suas raízes em seu rosto, fazendo ela ir ao chão com mais rosas saindo de seu corpo. Ela fica completamente presa pelas rosas e questiona como elas começaram a brotar de seu corpo, e Diodora responde que essa batalha foi decidida antes mesmo de começarem a lutar, e quando a atacou com um espinho na última batalha, ela semeou algumas sementes minúsculas de rosas negras em seu ferimento e apostava que ela jamais imaginaria que sofreria de um ataque vindo de dentro, deixando Raflésia furiosa, mas ela não tem nenhuma chance e tem sua vida tirada pelas rosas que a esmagam. E com o fim da batalha, Diodora cai de joelhos exausta e aceita o seu fim pelas tropas demoníacas, já que não tinha energia para enfrentá-los. Mas ela é salva por uma chuva de energia e antes de desmaiar, ela é surpreendida ao ver Dolan voando. E enquanto isso, Selena estava em um estado crítico, sem fazer ideia de que estava com uma madeira atravessada em seu corpo. Ela se pergunta o que fazia naquele lugar e se não tinha conseguido desviar daquele golpe, mas voltamos a Diodora, que finalmente acorda com Dolan destruindo o portal demoníaco. Ela o agradece por ajudá-la, e ao ver suas asas, ela nota que ele realmente não era um humano, mas Dolan diz que na verdade era um humano, porém ainda possuía sua alma de uma vida passada, onde era um dragão, deixando Diodora surpresa porque nunca viu um dragão, mas agora estava conhecendo um renascido de um dragão. E Dolan recomenda que ela descanse, já que estaria segurando esse círculo mágico, mas Diodora diz que poderia ir com ele, e como não conseguiria acompanhá-lo, ele poderia carregá-la, mas Dolan responde que seria mais fácil lutar contra Georg sozinha, fazendo Diodora comentar que ele era muito frio e provavelmente ela não precisaria se preocupar com ele, mas pede que ele tome cuidado para não destruir a floresta com seu poder, o que Dolan concorda, e dessa forma ele volta a voar. Mas voltamos a Gil, que tira Selena da árvore, e Phil estava aflita pela garota, e Selena se pergunta o motivo dela estar tão preocupada, e ao olhar aquela madeira em seu corpo, ela entra em desespero, e Gil pede que ela aguente firme e consegue arrancar aquele tronco, fazendo Selena gritar de dor. Ele até tenta aplicar o feitiço de cura, mas o cristal de Dolan começa a brilhar e o ferimento de Selena se fecha por completo, fazendo Phil questionar se ela tinha magia de cura, mas o inimigo começa a se aproximar, então Phil olha pra Gil e pede que Selena continue em frente porque assim ela sairia da floresta, mas não devia olhar pra trás porque eles queriam que ao menos ela consiga escapar, o que Selena se recusa mesmo estando em estado crítico. Enquanto isso, Geolude e Chris continuavam lutando. Chris pergunta quantas vezes teria que cortá-lo e Geolude responde que isso era o esperado de uma sobre-humana e reconhece que suas habilidades não eram brincadeira, fazendo Chris questionar o que era isso de sobre-humana, e Geolude pergunta se eles não eram conhecidos no reino humano, mas de qualquer modo ele iria contá-la, já que os sobre-humanos eram monstros que raramente nasciam entre os humanos e estavam em um nível superior de poder, magia e inteligência, mas como os humanos não suportavam ter pessoas extraordinárias por perto, eles eram eliminados. Mas além disso, os sobre-humanos eram os inimigos naturais dos demônios, já que tinham a capacidade de derrotar demônios e deuses caídos, e até mesmo o dragão antigo mais poderoso foi derrotado por um deles. E quanto a Dolan, ele finalmente encontra Georg, que se curva diante a ele, e Geolude diz que nunca imaginou que lutaria contra um sobre-humano, fazendo Chris perceber que ela era uma das pessoas mencionadas na música, e Geolude vai pra cima dela porque queria ver o poder de um herói, mas Chris o agradece por ter a ajudado a entender esse poder e que eles existiam para derrotá-los. E com sua espada ela começa a cortar os braços e pernas de Geolude, que se pergunta como o dragão se sentiu quando foi eliminado por tal monstro. Então Chris o elimina e diz que a resposta era óbvia, já que o dragão e o herói eram amigos e esse amigo traiu sua confiança, então ele devia estar muito ressentido. E quanto a Georg, ele diz que desde que viu seu antigo mestre, o deus da guerra, e ele lutarem juntos, ele desejou cruzar suas espadas com ele, e Dolan questiona como ele ousava desafiá-lo sabendo quem era e o manda perecer perante a sua própria incompetência, e Georg responde que agora que ele renasceu como um humano, poderia perfurar seu coração, mas como ele não podia usar todo o seu poder nestas terras, ele gostaria de guiá-lo até o reino demoníaco, e dessa forma os dois entram no portal. Depois de levar Selena para a floresta, Phil retorna para a batalha, enquanto
Selina admitia que estava com muito medo e desejava fugir apesar de sua vontade de ajudá-la. E dessa forma ela começa a chorar, se perguntando por que era tão covarde e por que o seu corpo não se movia. E enquanto isso, Galen atacava os elfos com sua verdadeira forma, e ao ouvir o grito de seus amigos, Selina consegue se mover e pede a ajuda de Dolan, porque o seu desejo de não ver os outros sendo machucados era mais forte do que seu medo de lutar. E quanto a Gil, ele é arremessado por Galen, e quando estava prestes a ser eliminado, Selina surge prendendo Galen com sua magia de terra, deixando o Phil surpreso ao vê-la. Ela pergunta o que ela fazia ali, Selina responde que ainda podia lutar, deixando Galen empolgado. Ele a ataca, mas Selina destrói seus golpes e pede que os elfos se afastem porque sua mana estava aflorando de uma forma assustadora, e com a saída dos elfos, Galen aumenta o seu nível de força e Selina invoca seus olhos amaldiçoados, paralisando Galen, e em seguida Selina invoca Jalaran e ordena que ataque o demônio, mas Galen consegue se soltar da paralisia e contra-ataca os golpes da cobra, mas Selina estava decidida a vencer, e ao dar mais poder para Jalaran, a pedra mágica que Dolan a deu começa a brilhar e a cobra se une, fazendo Galen admitir que aquilo era quase como um dragão, e Jalaran o devora, deixando Selina exausta e os elfos surpresos por ela ter derrotado um demônio, e Selina agradece a ajuda de Dolan. Georg dá as boas-vindas a Dolan ao seu território que não tinha nada, já que vivia como mercenário contratado da realeza, o que Dolan não ligava, já que podia brandir sua lâmina à vontade, deixando Georg empolgado por ter um dos 7 dragões originais em sua frente, principalmente por poder enfrentar o dragão que provocou mais medo que os próprios deuses. E Dolan responde que iria realizar o seu desejo, mas isso lhe custaria toda a sua existência, e dessa forma os dois começam a lutar e Dolan corta sua magia com facilidade. Mas enquanto isso, Diodora, Chris e Selina se encontravam, e Chris diz que Dolan estava no portão principal, então deviam ser rápidos, e no portão Olivia nota que os dois levaram a luta até o reino demoníaco e se pergunta que pedra mágica era aquela, mas os líderes da floresta interrompem seu pensamento ao perguntarem onde estava o demônio que guardava aquele portão, e ela responde que ele e Dolan estavam lutando no reino demoníaco, fazendo Alciene notar que essa era uma grande oportunidade, o que Jill concorda, já que se fecharem o portal a floresta estaria a salvo, mas Blake manda eles pararem com isso porque Dolan ainda estava lutando, e Alciene responde que mesmo não sendo a coisa certa, eles deviam pensar em todo o povo da floresta. E voltamos a Dolan, que estava dizimando Georg. Seu soco até chega a quebrar sua máscara, mas Georg ainda estava decidido a lutar. E vamos até Selina, que questionava a ideia de destruir o portal, e Chris pergunta se eles entendiam que Dolan ainda estava lutando no reino demoníaco, e Alciene responde que a prioridade deles era restaurar a paz na floresta, e essa era a melhor chance, o que Gil não concordava. Phil questiona o pai, que responde que não tinham escolha, já que demônios poderosos podiam estar a caminho, e Blake diz que estariam perdidos se Dolan perdesse, mas Selina diz que ele nunca perderia, o que Chris concorda, e sua intuição dizia o mesmo, mas Jill pede desculpas porque isso não era muito convincente, e Selina diz que Dolan estava arriscando a vida para lutar por eles, e se ele temesse por sua própria vida, poderia ter esperado a chegada do reino, mas mesmo assim ele continuou lutando com tudo para proteger os habitantes da floresta, o que Diodora concorda e completa dizendo que se fecharem esse portal agora, eles com certeza se envergonhariam por toda a eternidade, fazendo Jill reconhecer os esforços de todos, e Blake se pergunta do que estavam com tanto medo, e Jill decide apostar tudo na vitória de Dolan, assim como Alciene. E voltamos até a batalha, onde Georg continuava tentando golpear Dolan, que bloqueia todos os seus golpes, e com seu rugido ele causa uma mega explosão que é sentida por uma demônio, e Georg continua decidido a arrancar a cabeça de Dolan, que responde que não deixaria isso acontecer tão fácil, e dessa forma ele começa a arrancar os braços de Georg, e por fim ele o parte ao meio, fazendo Georg reconhecer que nem mesmo todo o seu esforço foi o suficiente, mas Dolan responde que sua aura e espírito de luta eram do nível de Hades e desejava que ele possa descansar em paz, deixando Georg emocionado por se sentir honrado, e com o fim da batalha, uma demônio comemora por finalmente ter o encontrado, afinal sabia que ele não iria embora para sempre e nada poderia deixá-la tão feliz do que poder brincar com ele novamente. Mas voltamos à floresta com Dolan saindo do portal, deixando Selina extremamente feliz por ele ter retornado em segurança. E depois de destruírem o portal, os elfos fazem uma festa porque não podiam deixar de se despedir de seus amigos, e Phil leva as meninas até Dolan com seus trajes tradicionais de dança élficos, fazendo Dolan admitir
admitir que ver as duas tão lindas em trajes charmosos era a maior recompensa que poderia ter, e Chris acaba sendo puxada por algumas garotas que queriam ouvir sua história. E Phil diz a Dolan que ele sabia o que devia fazer, então ele chama Selina pra dançarem. Enquanto dançavam, ela diz que tentou fugir da batalha mesmo tendo dito tantas coisas. E Dolan responde que mesmo assim ela ficou e lutou e isso a fazia mais forte, então devia manter a cabeça erguida, mas Selina diz que apenas conseguiu graças a ele, porque quando pensou que não podia continuar, ela segurou aquele cristal que ele a deu e a fez sentir como se ele estivesse a apoiando, deixando Dolan feliz por ter conseguido a ajudar. E com o passar da noite, Selina acaba adormecendo no colo de Dolan, que fica surpreso ao ouvir uma canção, e ao seguir a voz ele se depara com Chris cantando sobre um garoto gentil que se tornou um jovem herói, e junto ao dragão branco, ele derrotou o dragão maligno, e graças ao vínculo dos dois, o mundo saudou seus espíritos, e Dolan começa a aplaudi-la, deixando Chris sem jeito. Ele pergunta onde ela aprendeu essa música, e Chris responde que foi passada por gerações em sua família, o que Dolan entendia, e admite que ficou curioso sobre o que aconteceu depois que eles derrotaram o dragão do mal, e Chris pede desculpas, mas a música terminava dessa forma, o que Dolan achava uma pena, e Chris pergunta o que ele achava que aconteceu entre o herói e o dragão branco no final, e ele diz que não importava como terminou pra eles, já que o dragão deve ter valorizado sua amizade com o herói, e por algum motivo ele tinha certeza disso, fazendo Chris sorrir. Então no dia seguinte eles se despedem dos moradores da floresta, e Olivia o agradece por ter a ajudado novamente, e pergunta se ele já decidiu sobre o seu convite de se juntar à Academia Mágica, mas Dolan responde que ainda precisava pensar, apesar de ter interesse, e Diodora o entrega sementes de rosas negras que podiam ser usadas em poções, e como queria agradecê-lo em particular, ela o beija, deixando Selina indignada. Ela questiona o que Diodora estava fazendo, e ela responde que era o mínimo que poderia fazer depois dele ter salvo sua vida, e Selina continua indignada porque ainda não chegou tão longe, mas com isso eles voltam a andar e chegam na vila com o anoitecer, e Dolan diz que deviam reportar ao líder quando deixarem suas coisas, e ao abrir a porta de sua casa, o seu peito é perfurado, e Dolan vai ao chão. Depois de ser golpeado, Dolan acorda normalmente como se nada tivesse acontecido e volta à sua rotina normal, checando a plantação e cumprimentando Selina, que pede pra você se inscrever aqui no canal pra não perder o episódio final, e além disso, não esquece de curtir e comentar bastante, que dessa forma você fica por dentro dos próximos lançamentos, e dessa forma podemos voltar ao anime. Dolan conta a história sobre a origem dos dragões, onde o dragão progenitor, que nasceu junto à criação do mundo, presenciou o surgimento dos deuses, e enquanto eles alternavam entre discórdia e reconciliação, o dragão progenitor percebia que estava completamente sozinho, e com inveja dos deuses, ele dividiu seu corpo criando novos dragões, e de sua cauda criou Hyperion, o destruidor, de suas asas Vritra, o veloz, de seus olhos Jormungand, o que tudo vê, de suas presas Alexander, o perfurador, de seus membros Leviatã, o eterno, e de sua cabeça Bahamut, o livre, e por fim do seu coração e alma que continuam batendo mesmo depois de despedaçado, nasceu o dragão que governava todos. E Dolan se lembra que esse seria ele da vida passada, deixando as crianças empolgadas com sua história, e Diodora pergunta se ele sempre contava essas histórias para as crianças, e Dolan responde que no começo apenas contava ao irmão mais novo, mas agora todas as crianças iam ouvi-lo. E Chris nota que a vila estava bem movimentada, e Dolan comenta que seria por conta dos moradores da floresta que começaram a visitá-los, o que Diodora julga normal, afinal eles eram os heróis que derrotaram aqueles demônios, e alguns elfos correm até eles para demonstrar seu afeto, enquanto Diodora provocava Chris a chamando de fofa. Selina até pede que ela pegue leve com Chris, então Diodora a agarra para mostrar o doce cheiro das rosas, fazendo Selina delirar, e depois disso Selina convida Dolan para caçarem juntos a Balan, o que ele concorda, apesar dela conseguir lidar com isso sozinha, mas Selina responde que esse leite que ele estava tomando era o de mil, então ele já foi pago adiantado, deixando Dolan sem saída. E com o entardecer eles vão até a floresta, onde Selina encontra a toca de ursos blindados e usa Jalahan para fazê-lo sair, e em seguida Balan e seus homens eliminam o urso, que tinha um filhote, fazendo Dolan questionar o que eles estavam fazendo, porque esses monstros não atacaram ninguém, mas Balan manda ele deixar de ser tolo, porque os monstros eram uma ameaça às pessoas, e ordena que os soldados continuem, mas Dolan acreditava que isso era apenas uma eliminação sem sentido,
tudo, mas Selina o chama e diz que ele não precisava pensar, afinal eles eram apenas animais nocivos, diferente dela, deixando Dolan em choque. Mais tarde, ele volta a olhar os campos e Airi pergunta o motivo dele estar fazendo isto, já que não tinham mais motivos para cuidar dos campos agora que estavam abandonando a vila, fazendo Dolan questionar sobre o que ela estava falando. E Airi lembra que ele ficou fora por um tempo, então não tinha como saber que a vovó Maguro tinha tomado essa decisão, onde todos deviam se virar para encontrar novos lares, o que Dolan achava ridículo porque isso jamais funcionaria, mas Airi pede que ele não se irrite, afinal todos os moradores concordaram com isto. E aliás, a vovó e Balan estavam reunidos falando sobre o assunto, fazendo Dolan correr enquanto pensava que essa vila iria deixar de existir, o que não fazia nenhum sentido. E ao encontrá-los, ele questiona se estavam falando sério sobre deixarem a vila, o que todos concordam, mas Dolan responde que não tinham como garantir que todos encontrariam novos lares, e o ancião responde que não podiam mais esperar prosperidade deste lugar. E Dolan diz que achava que eles amavam a vila, e com o clima tenso, Maguro responde que talvez apenas ele tenha visto dessa forma, deixando Dolan em choque, enquanto se perguntava se era o único que amava esta vila. E com o passar dos dias, ele se despede de alguns moradores que afastam seu bebê dele. Em seguida, ele ajuda Maguro a empacotar suas coisas, e ela o dá o primeiro grimório que o deixou ler, e Airi questiona se ele realmente pretendia ficar na vila, o que Dolan confirma, afinal não queria deixar este lugar para trás, fazendo Airi admitir que ele realmente era estranho. E em seguida, ele se despede de sua família e pede que eles escrevam para ele quando encontrarem um lugar para que possa visitá-los, mas sua mãe responde que sabia que ele nunca iria, o que Dolan nega. Então sua mãe o abraça e diz que sabia que ele não era uma pessoa comum, então ficaria bem mesmo que sozinho. E depois da despedida, Chris nota que ele estava realmente decidido a ficar mesmo depois de todos irem, o que era patético, fazendo Dolan perguntar o motivo dela estar dizendo essas coisas, mas Chris apenas sorri. E com o cair da noite, ele começa a caminhar na vila abandonada e vai até a casa de Selina, que o serve uma sopa feita com leite de mil, então os dois começam a comer, e Dolan nota que as prateleiras da casa de Selina estavam vazias, mas uma explosão vindo de sua casa os interrompe, e ao chegar nela, ele se depara com Chris colocando fogo na casa junto a outros moradores da vila, e ela diz que ele só estava apegado a este lugar porque ainda tinha uma casa, então ela fez isso desaparecer, mas Dolan responde que não deixaria a vila mesmo sem sua casa. Então Chris decide colocar fogo nos campos que ele tanto se importava, mas Dolan consegue impedi-la e questiona o que tinha dado nela, e Chris responde que agora esses campos eram inúteis, fazendo Dolan pedir a ajuda de Selina para fazê-la parar. Mas Selina pede desculpas porque também iria deixar a vila e o agradece por tudo, deixando Dolan desesperado ao questionar o motivo dela estar fazendo isso depois de terem lutado para que ela pudesse viver neste lugar, e pede que ela continue na vila com ele. Mas Chris manda ele parar com suas lamentações patéticas e pergunta se ele ainda não entendeu que ninguém queria morar com ele. Afinal, ele não conseguiu se tornar totalmente humano e todos sabiam quem ele realmente era, e devia estar ciente sobre os efeitos negativos que o contato com um ser como ele poderia ter na vida das pessoas, fazendo Dolan ir ao chão enquanto se perguntava onde tinha errado. E mergulhado em meio ao seu desespero, ele pensava que durante 16 anos ele fez o seu melhor para ajudar a vila, mas ainda assim um abismo surgiu sem que ele percebesse, e uma voz começa a falar que ele se achava o maioral, e esse amor que sentia por todos era desequilibrado e unilateral, onde ele apenas estava acariciando o próprio ego. E apesar de seu desejo de viver como um humano, ele não pensou que os humanos podiam não ser tão receptivos com ele, e ela sabia toda a verdade, já que ele usou seus amigos para dizer adeus à sua vida passada, com interesses unilaterais, e esse sempre seria ele, o pobrezinho que ficaria sozinho para sempre. E ao abrir os olhos, Dolan volta ao seu corpo de dragão no vulcão onde morava, mas o ferimento causado pelo herói tinha desaparecido, fazendo ele se perguntar se esses 16 anos que viveu como humano foram apenas um sonho, e as pessoas que tanto amava não estavam mais ao seu lado, o que aquela voz confirma, apesar de Dolan se recusar a acreditar nisto, mas a mulher continua falando que ele foi criado para ser o protetor de toda a vida e humanidade, e esse era o seu trabalho,
trabalho, mas Dolan queria ser apenas um humano, apesar daquela voz ordenar que ele volte a ser quem realmente era. Mas Dolan é surpreendido pela voz de Selina, que estava impressionada com esse dragão enorme, principalmente por ser a primeira vez que via um dragão, mas por algum motivo ela sentia que ele se parecia com Dolan, então devia ser um sonho, e em seu braço a joia que Dolan a deu brilhava forte, fazendo aquela voz questionar como ela entrou ali. E Dolan chama por Selina, que confirma suas suspeitas, fazendo aquela obscuridade diluir. Então Selina pergunta se o Senhor Dragão era realmente Dolan, fazendo ele perguntar como ela estava ali. Selina responde que foi dormir esperando vê-lo de manhã, mas de repente parou neste lugar, fazendo ele perguntar se ela sabia quem ele era, e Selina responde que ele era Dolan da Vila Verum e se conheceram apaziguando um elemental de terra juntos, e depois disso tomaram uma sopa enquanto pensavam como ela poderia morar em Verum, que a recebeu com carinho graças a ele, e apesar dela ter ficado com medo, ele sempre esteve ao seu lado, e sempre que esteve em perigo, ele e Chris a protegeram, e depois foram até a Vila dos Elfos, onde derrotaram aqueles demônios. Afinal, ele era forte e gentil, mas parece que precisava de sua ajuda, e pede que ele a levante. Ao abraçá-lo, ela diz que ele estava muito grande e o agradece por ter entrado em sua vida, porque ele a reencontrou quando estava sozinha, mas Dolan quem a agradece por ter entrado em sua vida, deixando Selina envergonhada pelo que tinha dito, mas a garota começa a bocejar, o que ela achava estranho, afinal estava ficando sonolenta mesmo já estando dormindo, e Dolan pede que ela não se preocupe, e quando acordar já seria de manhã, o que Selina concorda e diz que iria encontrá-lo na manhã seguinte, e depois de desejá-lo boa noite, ela acaba desaparecendo, e Dolan pede desculpas por ter a feito esperar, fazendo a terra se moldar no corpo de uma mulher, que diz que Selina virou tudo de cabeça para baixo, e Dolan responde que tinha orgulho de chamá-la de amiga, e pergunta o que ela queria, já que não podia chamar isso de uma visita amigável a um velho amigo, e a chama de divindade caída mais proeminente neste mundo, a deusa da destruição e do esquecimento, e sua maior inimiga, Aula Calavite, que o mostrou esse pesadelo, e Aula admite que ficou feliz por ter entendido rápido que ela veio eliminá-lo. E dessa forma finalizamos o episódio semifinal. Muito obrigado que ficou até aqui, não se esqueça daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!